início à entrevista coletiva com o zagueiro Gil. A primeira pergunta é do fiel torcedor Thiago Osler. Olá, Gil, boa tarde. Quem fala é Thiago Osler, sou de São Paulo, capital, diretamente do fiel torcedor. Primeiramente, agradecer o fiel torcedor e estar fazendo essa pergunta para você é uma honra, sou muito fã do seu trabalho. A pergunta é simples. Com a chegada do Renato Augusto e Juliano, sabemos, né, e esperamos o aumento de nível que o Corinthians pode chegar. Mas mesmo assim, para você, o que falta para o Corinthians engrenar de vez? De disputar título, de ser aquele time de 2 a 3 anos atrás que entrava em qualquer campeonato como favorito. O que ainda falta para você? Boa tarde. Deixa eu só tirar essa máscara que está incomodando. Então, primeiro, falar sobre os reforços que estão chegando agora, Renato Augusto e Juliano. Vai chegar para poder nos ajudar. Nós já temos um grupo muito bom e todo jogador que chega aqui de alto nível chega para ajudar. E nós também se cobramos bastante, né? Porque nós temos que ter uma sequência boa no campeonato de vitórias. Recentemente, aí, 2, 3 rodadas para trás, nós ficamos, se eu não me engano, 6, 7 jogos sem derrotas. Então, isso é uma coisa que nos incomoda bastante, não ter essa sequência de vitórias. Mas eu acho que com essa semana agora de trabalho aí que nós estamos tendo, nós vamos conseguir colocar aquilo que o professor Silvinho tem já em mente. E no curto período de tempo que ele está com a gente aqui, ele está tentando nos ajudar. Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o timão. Primeira pergunta da imprensa é do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Um abraço para todos. Gil, um abraço e bom jogo lá contra o Cuiabá na segunda. Queria continuar nessa pergunta anterior aí, para falar um pouquinho da chegada do Renato e do Juliano. Você, me corrija se eu estiver errado, você enfrentou o Juliano e jogou ao lado do Renato, né? Então, queria que você falasse um pouco das características desses jogadores, de quanto eles vão agregar em termos de qualidade, né? Se, na tua opinião, o Corinthians já começa a mudar um pouquinho de coadjuvante para protagonista com a chegada de caras como eles. E foram muito legais as imagens, né, do seu abraço ali com o Renato, o reencontro, né? Queria que você contasse um pouco que lembranças você tem dessa parceria, falasse um pouco dessa amizade também com ele, por favor. Boa tarde, Flávio. Como eu disse antes, eu acho que com a chegada desses dois jogadores só vai elevar ainda mais o nível do nosso grupo. E o Renato, eu cheguei junto com ele aqui no Corinthians em 2013, né? A gente, de 2013 a 2015 nós jogamos juntos, depois a gente foi para a China, acabamos jogando contra também e agora é bom rever ele novamente. E o Juliano também, eu joguei com ele na seleção. Nós jogamos junto na seleção e é outro jogador que dispensa comentários. Então, temos tudo para poder conquistar coisas maiores no campeonato. É claro que não é de uma hora para outra. A gente está tentando ainda ter uma sequência de 3, 4 vitórias seguidas aí para poder encaixar e se destacar no campeonato. Então, nós esperamos que com a chegada do Renato e do Juliano também, não só os dois, mas aqueles que o professor Silvinho escolher para jogar e estar no grupo também tem capacidade de jogar, que a gente possa melhorar a nossa campanha no campeonato. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Olavo, obrigado, boa tarde ao Gil. Gil, eu vou fazer duas perguntas que, na verdade, elas têm uma correspondência entre elas, tá? Uma vez eu falei com o William, formado no Corinthians, né, que passou por diversos clubes da Europa, seleção brasileira, enfim, por que ele não voltava para o Brasil, se era violência, se era dinheiro que ele ganhava mais lá fora, enfim, o que era. Ele falou, não, é porque se eu voltar para o Corinthians e errar 2 passes, toda a idolatria que eles têm por mim eu vou perder. Queria que você falasse sobre isso. E a segunda, que é em cima disso também, e é em cima do que está acontecendo com o Jô. Qual o limite que o jogador tem para aguentar viver o que o Jô está vivendo para dizer chega? Boa tarde, Marco. Então, isso aí são duas perguntas e
de duas pessoas que eu conheço, né? Mas se tratando a primeira do William, é difícil porque a gente sabe que ele foi criado aqui, né? E por tudo que ele passou, mas isso é uma coisa dele, é pessoal dele, né? E a do Jô nós sabemos, cara. Nós sabemos a pessoa que ele é, o que ele representa não só pra gente aqui no clube, mas para fora também. E eu acho que de tudo que acontece aqui dentro, a gente não tem o que falar dele, mas da parte para fora, isso é com ele mesmo, é particular dele. É claro que nós aqui de dentro, quando a gente fica sabendo dessas coisas, como foi o último ocorrido, a gente fica chateado, mas a gente não tem muito o que comentar. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Gil, boa tarde. O Renato está vindo da China, né? Como você também veio da China lá em julho, em meados ali de 2019, tinha-se toda aquela desconfiança, né? Porque lá se joga bem menos. E você veio, como você sempre foi um cara que se cuidou nessa parte física, você se virou bem desde que você chegou. Eu queria que você lembrasse um pouco como que era na China, as dificuldades de treinar um pouco menos, de jogar menos, né? O quanto isso, se tem alguma coisa positiva, se tem negativa, já pensando no Renato, talvez o Roger Guedes também, que possa ser contratado, o quanto para o jogador jogar menos lá na China, menos jogos, isso é bom, ao mesmo tempo, se o cara não se concentra ali na parte física, também pode perder. Eu queria que você trouxesse esse relato para a gente de como foi vir do futebol chinês aqui para o Corinthians. Obrigado. Viu? Boa tarde, Vessoni. Então, a gente tem, eu falo por mim, pelo que eu passei, e creio também que o Renato, porque eu acompanhava ele também. Ele tinha uma estrutura também para poder estar treinando, né? Porque nós sabíamos que lá se treina um pouco menos do que aqui no Brasil, tem menos jogos e mais tempo para poder descansar e estar fazendo algo com a sua família. Então, da mesma maneira que eu treinava no meu período de folga, o Renato também fazia a mesma coisa, então creio que ele vai chegar aqui e não vai sentir nenhuma dificuldade. Eu falo isso porque comigo foi assim. É claro que alguma coisa ou outra, mas na parte física eu nunca senti lesão, nunca tive nenhum problema. Então, eu acho que isso é importante. O que nós fazíamos lá antes de vir para o Brasil, e creio que agora com a volta do Renato também, ele vai se destacar o quanto antes e poder nos ajudar. Antes da próxima pergunta, convido novamente a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do Marco Aurélio Souza, do Grupo Globo. Boa tarde, Gil. Boa tarde para todos os colegas aí. Gil, é o seguinte, se a gente olhar lá para a ponta da tabela, são 14 pontos, né, a mais, tem o líder. O G4 já melhora a situação, são 10. Mas aí o Campeonato Brasileiro dá mais 2 vagas ainda para essa pré-Libertadores. Aí 4 pontos é uma coisa completamente normal. É um ano de reconstrução, isso todo mundo sabe, mas a torcida não tem paciência. O que dá para esperar desse campeonato? Essa vaga na Libertadores seria motivo de festa lá em novembro, dezembro? Obrigado. Marco Aurélio, boa tarde. Nós temos que pensar jogo a jogo. Cara. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Então a gente está se preparando bem. Nesse período que a gente tem, na semana passada que a gente teve, claro que nós perdemos o jogo em casa, mas nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Essa semana também a gente pode finalizar ela de uma forma positiva para poder jogar na segunda-feira e vencer. Mas nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Equipes como a do Flamengo, a do Palmeiras, o próprio São Paulo, vão sempre se destacar, como o Fortaleza está se destacando agora. Então nós temos que ter a consciência que o máximo de pontos que nós conseguimos fazer fora de casa, porque uma hora ou outra isso aí vai acabar acontecendo de voltar a torcida e a gente vai ter a nossa força de novo dentro da nossa arena, então a gente tem que estar ciente disso. Então, trabalhar rodada a rodada e conseguir pontuar o máximo possível para poder chegar lá na frente no pelotão da frente da Libertadores, que seja, ou para buscar até o próprio título também. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é difícil, uma hora ou outra algumas equipes vão ter
uma caída, então a gente tem que estar sempre forte e pontuando. Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Gil. Boa tarde aos colegas. Gil, você, Fagner, Cássio, Fábio Santos e agora o Renato Augusto jogaram muito tempo juntos já se conhecem, já sabem o que cada um pode fazer. E o Silvinho também fez parte desse processo mais para trás ali, sabendo como vocês jogam. O quanto que esse entrosamento, esse conhecimento de vocês pode ajudar nessa adaptação rápida a esse novo time e dar uma evolução nele maior agora? Obrigado. Xande, boa tarde. Cara, isso aqui no Corinthians a gente tem essa liberdade, né, para poder ajudar aqueles jogadores que chegam, para poder ajudar o pessoal que está subindo da base também. E basicamente, como a gente tem mais tempo de clube também, a gente tem essa liberdade de estar ajudando o pessoal. Então, o quanto antes possível o Renato, o Juliano ou qualquer reforço que chegar está dentro de campo ajudando a gente, isso daí vai agregar ao grupo, né? Então a gente sabe que aqui no Corinthians se briga sempre por títulos, se briga sempre para vencer os jogos, os campeonatos que disputam. Então, nesse período aí que nós estamos tendo desse ano de reformulação, é importante, sim. Acho que a nossa presença, tanto a minha como do Fagner, Fábio, o Cássio, o Jô também, o Gabriel, a nossa presença aqui nesse grupo é importante para poder estar ajudando. Jonas Campos, da Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, Gil. Ô, Gil, muito torcedor do Corinthians, né? Gostou daquela fase do time, ainda sob o comando do Wagner Mancini, com 3 zagueiros, né? Queria saber se o Silvinho já chegou a trabalhar essa alternativa aí com vocês e se você, particularmente, tem preferência em jogar linha de 4 ou linha de 3, o que muda para você? E se me permite só mais uma, insistindo um pouco na pergunta do Marco Belo, Gil, sem entrar no caso específico do Jô, mas como é que fica para o jogador de futebol no geral, né? Isso já aconteceu com muitos jogadores, que começa, lamentavelmente, a sentir a família e a si próprio ameaçados. Como é que é continuar trabalhando num clube com torcedores, né? Se é que a gente pode chamar essas pessoas de torcedores, com essas frequentes ameaças? Obrigado. Boa tarde, Jonas. Não, acho que isso vai de cada treinador, né? Acho que cada um tem o seu perfil e a maneira de trabalhar. O Silvinho tem a maneira dele de fazer o trabalho, assim como o Wagner Mancini. Então, para mim, eu não tenho preferência nenhuma. Não tenho preferência nenhuma, até porque acho que quando o jogador está apto a estar participando de todos os treinos, de todos os jogos, ele não vê dificuldade nenhuma. Então, e a segunda pergunta, como eu falei antes, cara, isso aí é muito particular, né? Claro que a gente fica muito chateado, ninguém quer passar por isso. Eu acho que não só dentro do futebol, mas como qualquer outra empresa ou emprego, ninguém quer que isso aconteça. Acontece, né? Então a gente fica chateado, mas, como eu disse, o clube já tomou as suas medidas também, o próprio Jô também já se pronunciou, então a gente espera que essas coisas não aconteçam mais, até porque vai saber, né, o que passa na cabeça do atleta e da sua família. Novamente a pergunta do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Ô, Gil, me tira uma dúvida. Você também chegou a jogar na China com o Roger Guedes, né? Joguei com ele na China, 1 ano. Bate aquela curiosidade de dar uma ligada, assim, apelar para a amizade para saber, e aí, vai rescindir quando? Porque é outro que está negociando, né? E se você também pode falar um pouquinho dele como jogador, assim, que características você lembra e que ele poderia agregar também, caso ele realmente seja contratado. Não, mas o que eu estou sabendo é mais pela imprensa também, e assim, a gente não pode nem falar nada, porque o clube não anunciou, o clube não fez proposta nenhuma, então o que eu estou sabendo é pela imprensa, mas se trata de um excelente jogador, uma excelente pessoa e, como eu disse antes, qualquer atleta que chegar aqui para nos ajudar será bem-vindo. Última pergunta do Rodrigo Vessone, do Meu Timão.
Ô Gil, até a rodada passada vocês tinham a melhor defesa do campeonato, né? E eu queria que você falasse o quanto isso te dá mais confiança, o quanto hoje o jogo do Corinthians é um jogo bem mais seguro do que era no passado recente aí, com o time mais exposto, né? Principalmente numa tentativa de mudança de cenário com o Thiago Nunes. Vocês claramente ficavam mais expostos e hoje é um sistema de jogo mais seguro e tanto é que vocês, até a última rodada, era a melhor defesa do campeonato. Eu queria saber o quanto isso te deixa mais confiante, o quanto isso te deixa mais alegre também, saber que hoje vocês têm um sistema para vocês ali atrás, um sistema que vocês se expõem menos e conseguem desenvolver melhor o trabalho de vocês. Obrigado aí. Você falou uma palavra, confiança, né? Acho que isso é uma coisa mais importante para um atleta de futebol, ter a confiança de poder estar jogando e ter essa segurança. Então, a nossa equipe ficou muito forte, com a chegada do Silvinho, aquilo que ele tem implementado aqui dentro do Corinthians, não só para a nossa defesa, mas para todos os atletas, né? Porque a nossa marcação já começa lá na frente. Então a gente fica feliz, eu particularmente eu fico feliz de estar podendo ajudando os meus companheiros. Quando a gente conversa, eu sempre falo com eles que eu sou fominha, eu sou egoísta nessa parte de ter a melhor defesa, então isso aí é um conjunto de todo mundo que tem ajudado, então que a gente possa permanecer forte assim e conseguir as vitórias, que é o mais importante para o clube e para a nossa sequência no campeonato. Obrigado, Gil, aos repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima. Obrigado.